No passo a passo de hoje eu vou te ensinar a como fazer esse lindo porta-lenço umedecido prático. Uma aula rápida, facinha de fazer e eu vou te ensinar a como fazer o acabamento perfeito utilizando o viés. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece de deixar aquele seu curtir, que incentiva muito o conteúdo do canal. Passo a passo de hoje é uma peça feita para bebê, para você que trabalha com itens do enxoval de bebê e que adora fazer organizadores para facilitar o dia a dia da praticidade das mamães e da família. Ó, na parte de trás a gente tem um zíper aqui que facilita para poder colocar aqui o lenço umedecido. A gente tem uma aba, então é uma peça linda aqui, ó, que facilita muito para a mamãe poder levar, né, aquele lencinho umedecido, mais bonitinho, mais charmoso. Dá para usar desde esse tipo de lenço assim, ó, que tem a tampinha estruturada, como dá para utilizar aquele lencinho comum também. Então sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com a Cinderela. Então vem comigo aprender a como fazer esse lindo passo a passo. Para fazer o nosso passo a passo, você vai precisar do viés de algodão da Cinderela. Eu estou utilizando aqui o viés largo, que é o de 25 milímetros, e escolhi aqui a coleção xadrez, porque tem tudo a ver com a estampa que eu escolhi aqui do meu tecido. Vou estar utilizando, para poder fazer o corpo da minha peça, os seguintes materiais. Um zíper, tá? Esse zíper aqui, ele tá com 30 centímetros, porque ele vai nesse sentido aqui. Vou estar utilizando também um tecidinho que eu cortei 4 por 5. Então, a primeira coisa que eu faço, dobro no meio. Dobrei no meio, vincou, trago ponta com ponta e novamente dessa forma. Eu vou passar uma costurinha de um lado e do outro e vou utilizar uma argola de 1 centímetro. Vou estar utilizando também o cursor aqui para o meu zíper. E esse daqui é a peça que a gente vai fazer no passo a passo de hoje. Então, a gente vai precisar de uma lapela, que você pode fazer assim com tecido, ou caso você tenha, né, pode usar até uma aba, uma tag na bordadeira. Para fazer essa lapela aqui, a gente vai estar utilizando um retângulo na medida de 14 centímetros por 15. Uma vez eu estruturei ele no tricoline e também aqui a manta. E aí eu vou precisar de um outro tecidinho para poder fazer o meu forro. Eu já fiz aqui uma marcação. Como que eu fiz essa marcação? Vou explicar para vocês. Então, para fazer a minha marcação, eu usei caneta mágica, um cone de linha, que eu sempre utilizo. Então, a primeira coisa, coloquei aqui, ó, o cone de linha no cantinho, risquei um canto e risquei o outro. Pego a minha régua, vou marcar aqui da ponta para dentro 1 centímetro, faço um tracinho e a mesma coisa do outro lado, faço um tracinho. Feito isso, aí eu vou pegar aqui, ó, esse ponto que eu fiz e trazer ele até o outro ponto aqui, ó. E aí eu fico com essa forma aqui arredondada. Quando eu fiz a minha peça teste, eu fiz ela um pouquinho menor, tá? Aí eu quis aumentar porque, principalmente se você estiver utilizando aquele lenço umedecido que tem a tampinha durinha, vai ficar melhor para você. Tá ok? E aí, para o corpo da nossa peça, o que a gente vai utilizar aqui? Para o corpo da nossa peça, nós vamos utilizar 2 vezes no tricoline e 1 vez na manta R2. Pode ser manta R1 também. A medida é de 26 centímetros por 31 centímetros, tá ok? Essa parte aqui, ó, eu já passei ela e passei uma costurinha em toda a minha volta. Então, a gente vai começar já a fazer aqui o nosso passo a passo. Aí só para concluir a lista de materiais, a gente vai precisar também de um botãozinho, tá? Eu utilizei aqui um botãozinho tic-tac, pode ser um botãozinho de pressão, aquele que você preferir. Então, aqui, gente, eu vou deixar direito do meu tecido, com direito aqui do meu forro, lembrando que o meu tecido, ele não tem sentido. Caso o seu tenha sentido, nessa altura aqui, ó, de 26 centímetros, você coloca metade para um lado e metade para o outro lado. Eu já peguei o meu tecido aqui e marquei o centro dele como está aqui. Eu fiz um molde, tá? Esse molde aqui, ele mede 7,5 centímetros por 11,5 centímetros. Fiz um quadrado.
Depois, com o cone de linha, eu venho arredondando. Eu marco o centro de cada lado, tá? Já aqui na minha lapela, a gente vai costurar com o calcador margeando essa risca. Então, eu vou costurar para o lado de dentro e essa parte fica aberta, sem costurar. E aí, nessa peça aqui, a gente vai colocar nesse sentido de 26 centímetros o nosso molde. Então, vou acertar aqui, ó, o meio dele, em toda a minha volta, e vou riscar. Então, risco aqui, eu tô utilizando caneta mágica, tá? Depois é só a gente passar uma fonte de calor, seja ferro ou secador, pra gente poder apagar o risco. E aí, nessa peça aqui, a gente vai costurar bem na linha que nós marcamos. Então, nas duas partes aqui, deixei direito com direito do tecido, coloquei alfinetes e vamos começar a costurar. E aí, agora aqui, nessa peça, eu já dobro, seguindo essa risca que a gente já fez aqui. E aí, eu vou cortar aqui, ó. Corto aqui em cruz, chegando próximo da minha costura, mas tomando cuidado para não cortar aqui onde a gente costurou. Segura os tecidos, tá? De baixo, para você também não cortar mais do que deve. E aí eu vou refilar, segurando aqui as três partes, os meus dois tecidos e a manta, que eu tô utilizando manta R2 aqui. E eu vou cortar bem rente, porque assim eu não preciso fazer pique. Aí, feito isso, agora eu venho aqui para esse lado e vou pegar o meu tecido e vou passar para cá, para esse lado. Ó, faço isso, aí eu vou alinhar ele bem certinho aqui para poder passar, tá? Ele assentar bem, aí eu venho e passo uma costura em toda a minha volta e se você quiser, você pode passar uma costura rebatendo também. Então, eu começo aqui pela minha lapela, eu vou refilar o mais próximo possível. Eu deixo aqui uma margem de aproximadamente 3 milímetros, tá? Por quê? Porque quando eu refilo bem pertinho da minha costura, eu não preciso estar fazendo pix. É só tomar cuidado para não cortar aqui a sua costura. Então, feito isso, agora é só a gente desvirar a nossa peça. Gosto de fazer o uso do vincador para acertar bem aqui, ó, direitinho os meus cantinhos. Eu vou passar essa peça, depois eu vou passar uma costurinha aqui em cima. Quem quiser pode rebater também toda a volta, pode colocar cianinha, aquilo que preferir. Pessoal, então já passei a costura aqui toda a volta, rebati aqui essa parte de entrada do lenço, lapela tá prontinha. E aí eu vou pegar aqui, ó, o meu tirante e vou também passar uma costura. Eu gosto de passar a costura aqui no tirante dos dois lados, tá? Mas tá tudo bem se você quiser passar só de um lado. Aí agora eu vou colocar aqui a minha argolinha. Vou dobrar e aí eu faço um retrocesso aqui só para unir essas duas pontas. Ó, já tá prontinho, vou reservar e vou refilar todo esse excesso de tecido. Agora aqui com a nossa peça já prontinha, ó, toda refilada, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer a marcação pra gente colocar a nossa aba. Então, eu vou marcar desse final aqui 1 centímetro, centralizo a minha régua, ó,
para pegar aqui certinho, tá? As laterais, ó, vou até fazer um risquinho em cada lado e vou aqui fazer o meu risco de 1 centímetro para poder costurar a minha aba. Agora, pego a minha aba aqui, vou colocar ela assim, ó, dessa forma, alinhada com a minha peça. Eu venho aqui pegar uma régua maior, que facilita, ó, 6 centímetros, pegando no final, para ver aqui se vai dar tudo certinho nas laterais. E aqui tá batendo 6 centímetros também, ó, certinho. Então, ela tá posicionada no lugar correto. Eu vou até colocar aqui um alfinete para não sair do lugar. E vou costurar aqui com a margem de costura de um pé de máquina. Então, retrocesso, início e final. Ó, feito isso, já tá certinho aqui, eu vou dobrar aqui, ó, ficou certinho, cobrindo o meu buraquinho, tá? E aí eu vou rebater essa costura. Prontinho aqui. Agora aqui eu já posso fazer a marcação para poder fechar o meu botãozinho. Ó, a diferença que eu falei para vocês de uma e da outra é exatamente isso, porque aqui ó, o botão ficou muito rente. Aqui eu quero exatamente isso, que tenha espaço, tá bom? Então eu vou colocar o meu botão aqui bem na pontinha, ó, vou vir aqui no meio da minha peça, no final. Ela ficou aqui ó, com 13,5, tá? Então vou parar aqui com 6 e alguma coisinha. Pessoal, então fiz a minha marcação do centro, agora eu venho com o meu agulhão aqui, ó, e eu vou furar ele saindo de um lado e do outro. Eu gosto, nessa parte de baixo, de já fazer aqui, ó, uma marcação com a caneta, porque esses furinhos rapidinho eles apagam, e vou colocar o meu botãozinho, que nesse caso eu tô utilizando o tic-tac. Botãozinho aplicado, testa esse abrir e fechar várias vezes para esse botãozinho não se soltar. Observa que a sua costura tem que cobrir aquela anterior, tá ok? Agora aqui o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de 2 pedaços de viés de um lado e para o outro, tá? Que nós vamos aplicar o zíper. Então eu vou virar o avesso, vou colocar o meu viés aqui e vou costurar. Fiz de um lado, vou repetir o mesmo processo do outro lado. Agora aqui é só a gente abrir esse viés, nós vamos trazer para o lado direito, para poder rebater. E aí eu vou pegar o zíper, eu vou abrir aqui esse zíper, e aí eu já vou rebater o meu viés, aplicando o meu zíper, tá? Então eu vou fazer isso daqui, deixar ele bem rente, já rebater o viés e costurar o meu zíper. A mesma coisa do outro lado. Feito isso, gente, agora eu vou virar aqui, ó, pelo lado direito, vou alinhar minha peça, vou colocar aqui, ó, clips de um lado e do outro lado para deixar ela certinha. E vou passar o meu cursor. Então, eu corto aqui um pedacinho do dentinho do zíper. Sempre faço assim. E passo. Passo um lado. Venho aqui, alinho, passo o outro, seguro. Fecho o zíper por um todo. E aí, eu vou passar de novo o meu cursor e paro no meio. Ó, prontinho, tá? Feito isso, agora eu vou virar aqui, ó, para poder alinhar aqui o espaço que vai ficar. Ó, vou virar aqui a minha peça, eu venho aqui, ó, com o meu vincador para poder acertar aqui e ficar o mesmo espaço que sobra embaixo, ficar em cima mesmo, tá? Eu faço isso para ele ficar certinho aqui, ó. O meu zíper, ele não ficou posicionado no meio. Às vezes pode bater, como aconteceu aqui, às vezes pode não bater, tá? Então, ó, se você fizer a abinha maior, você vai ver que ele não vai ficar posicionadinho no meio. Aí aqui eu vou colocar o clips para deixar todo mundo aqui certinho e a gente vai costurar.
Agora que eu vou costurar aqui, eu vou aproveitar e desse lado de cá, eu vou colocar, ó, o meu tirante. Então, eu vou colocar ele aqui bem na pontinha. Vou costurar desse lado e desse. Gente, quem não quiser fazer o acabamento de viés por fora, você pode virar a peça por dentro e fazer o acabamento do viés por dentro, tá? Eu quis fazer assim porque eu achei que ficou bonito a peça, mas fica ao critério de vocês. Sempre que eu passo no zíper, eu gosto de fazer um retrocesso para reforçar a costura. E ó, já tá prontinho. Eu vou cortar agora aqui o excesso de zíper. Ó, prontinho. E agora, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de viés novamente para fazer o acabamento. Então, eu corto esse viés um pouquinho maior para a gente poder abraçar a nossa peça aqui. A gente vai precisar de 2 partes. Feito isso, vamos aplicar o viés. Vou virar aqui do lado de trás. Vou colocar o meu viés aqui, tá? Ó, a gente vai fazer aquela técnica que a gente abraça aqui a peça. Então, o que eu gosto de começar? Eu gosto de começar fazendo um retrocesso aqui. Eu acho que o acabamento fica bem melhor assim, ó. Já fiz aqui, prende direitinho e agora eu venho costurando aqui. Aí eu costuro aqui até o final, vou cortar um pouquinho, porque ficou muito, tá? Sobrou aqui uma partezinha, dobro pra cá e eu vou fazer a mesma coisa, tá? Costuro por aqui. Ó, já tá feita, eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Com a nossa costura do viés já feito, agora a gente vai abrir aqui, tá? O nosso viés pra gente poder rebater essa costura. Aí a gente já fica com esse acabamento aqui, ó, bem bonito, de um lado e do outro também. Gosto sempre de tomar cuidado na hora de abrir o viés pra gente não puxar e ele esticar, tá bom? E agora aqui, ó, é só a gente rebater a costura de um lado e do outro lado. Pessoal, tá prontinha a nossa peça aqui. Agora, pela parte do avesso, a gente abre aqui e vamos colocar o nosso lencinho, tá? Ó, esse lencinho que eu tô utilizando é aquele que vem 50 unidades, mas você pode utilizar para colocar aquele que vem com 140 também, dá certo. Ó, tá vendo que eu falei para vocês? Ter esse espaço da aba maior para quando for usar com essa tampinha aqui, que é estruturada, né, que é plástica. Esse daqui, ele fica bem legal para quando é aquele que ele não tem essa tampinha. Então, como a gente não sabe qual cliente vai usar, o melhor é ter essa aba mais larga mesmo, ó. Abotoei aqui, tá prontinha a nossa peça. E o legal, ó, que tem aqui esse tirante, né, que você serve para poder colocar um chaveiro, pendurar alguma coisa e facilitar aí para a mamãe que gosta de ser organizada. Pessoal, olha só que linda que ficou a nossa peça de hoje, bem fácil aqui para poder colocar o nosso lenço umedecido. Dá para você utilizar tanto aquele lenço que, como esse daqui, é de 48 unidades, como dá para utilizar aquele mais alto também, com 140 lencinhos, tá bom? E essa é uma peça aqui que dá para você incluir bordado nela ou não, mas é uma peça super útil, ideal para você que faz feira de artesanato também. Pode ser aquela peça que vai alavancar suas vendas, fazendo aí uma promoção para aqueles clientes que comprar naquele mês, ganha uma dessa. Porque essa é uma peça que dá muita produtividade para você fazer e vender aí no seu ateliê. E se você gostou do passo a passo de hoje, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!